Gente, bom dia. Vamos para a disciplina de Ciências, apostila 3, teoria, página 151 a 155. Então, essa teoria, eu vou comentar com vocês alguns pontos principais dessa parte, relacionando alguns conceitos bem simples, tá? O primeiro tópico que a gente vai ver é os elementos e substâncias químicas. É algo que todo mundo gosta e chama a atenção de todo mundo porque é algo muito prático, né? É algo que faz o negócio de fato acontecer e a gente vê muitas pessoas do meio de cientistas se interessarem por essa área, tá bom? É todo e qualquer tipo de material é constituído por algum tipo de matéria. Seja uma matéria simples, uma matéria composta, né? Pode ser algo que veio da natureza, pode ser algo que veio da indústria, ou pode ser ainda algo que veio da natureza e foi modificado pela indústria, né? Então a gente tem a matéria aí como ponto de partida. Matéria, a gente pode colocar, por exemplo, vamos pensar, quando você pega a borracha, a gente pensa a borracha já bonitinha, prontinha, né? Se a gente for pegar na ciência, será que a borracha, ela vem da onde? Como que ela é feita, né? Como que ela é trabalhada? Quais são os processos químicos, físicos, para que de fato a gente possa ter, por exemplo, um chinelinho, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa em matéria, ela existe algumas propriedades, algumas características em comum para todo tipo de matéria. Essas três se destacam: massa, volume e densidade. Quando a gente pensa na massa, é algo que a gente pode verificar com o auxílio de uma balança, né? Então a massa, ela está relacionada com o auxílio de uma balança. Eu posso, por exemplo, estimar, olhando assim, né? Mas nem toda quantidade quer dizer que tem a mesma massa, porque uma coisa vai depender de quanto que aquilo vai de fato ter de massa. Ou seja, a densidade dessa matéria é muito relativa. Por exemplo, quem nunca se perguntou assim, aonde eu tenho mais, em 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro, né? O que eu tenho mais? Na verdade, o que a gente para pensar é que se eu for pensar numa balança, eu vou ter a mesma coisa. Mas se eu for pensar em quantidade e em espaço que é ocupado, é lógico que eu vou ter que ter muito mais de um do que do outro. Porque um pesa mais e o outro pesa menos. Mas de fato, a gente tem que entender que se eu for pensar nisso, né, o ferro um pedacinho, enquanto o outro da pena, do algodão, que é bem levezinho, eu vou precisar de muito para chegar num quilo. Volume é aquele algo que tem um vazio, que cabe algo dentro. A gente usa muito volume relacionado à questão de líquido, né? Mas dentro de um espaço, até associando um pouquinho com o que nós estamos vendo em matemática. Então, o volume é algo que tem um espaço, né? Algo que pode ser preenchido. Normalmente, a gente trabalha com volume em relação a líquidos, né? Mas a gente pode pensar num espaço que posso colocar areia, posso colocar terra, posso colocar o que for. E outra coisa que de uma propriedade da matéria é a densidade. Quando a gente pensa em densidade, é uma razão matemática que a gente trabalha massa dividido pelo volume, tá? Massa em grama dividido pelo volume em ml. Só que na verdade, gente, a gente vai ver isso mais para oitavo ano, nono ano em física, tá bom? Por enquanto a gente vai entender e pegar a ideia de densidade quando a gente pensa, por exemplo, o quilo de algodão, o quilo de chumbo, de ferro. A densidade de um corpo, ela determina o quê? Para você ter 1 quilo, né? Quanto mais pesadinho for, quanto mais densa for a matéria, mais pesada ela se torna.
se eu pegar, por exemplo, um algodão e uma pena, ou um bolinho de um algodão e um pedacinho de ferro, a gente vê que o ferro ele é bem compacto, ele é bem pressionadinho, não tem espacinho, enquanto o algodão já é um pouquinho mais bem espaçoso, bem fio, bastante fio, que deixa então ele mais leve. É lógico, se eu for pensar nessa questão de densidade, né, quanto mais compacto, mais pesado, menos espaço vai ocupar. Quando a gente fala em elementos e substâncias químicas, a gente vai classificar isso como simples ou composta. Por exemplo, quando eu penso num copo d'água, a aguinha lá do copo, a gente sabe que a água ela tem uma fórmula química chamada H2O, né? Ela tem uma molécula de hidrogênio e de oxigênio associada para ter a aguinha, tá bom? Só que perceba que eu precisei do hidrogênio e do oxigênio, ou seja, duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ela não é uma substância pura. Se eu for pensar em substâncias numa classificação química, eu precisei de dois elementos da tabela periódica para formar essa água. Então ela é uma substância composta. Agora, se eu for pensar no ouro, por exemplo, o ouro é algo que é puro, né? Ele não depende mais de nenhuma substância da tabela periódica. A tabela periódica, né, é uma coisa que vocês vão aprender com mais especificidade lá no oitavo, nono ano. Atualmente a tabela possui 118 elementos químicos, tá? A gente vai classificar cada corzinha aqui, ó, ela significa uma coisa. Aqui nós temos os metais representativos, aqui os metais de transição externo, aqui interno. Esse laranjinha não os metais representativos. E aqui os gases, né? Os gases nobres que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Tá certo? Bom, agora a gente vai entrar nos exercícios, beleza? Então nós vamos lá para a página 164. Página 164. Exercícios de aplicação. Em relação às propriedades gerais da matéria, explique a semelhança e as diferenças observáveis entre a relação de 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Então, ó, na verdade, o que a gente pode pensar? Primeira coisa, se eu for pensar em massa, balança, são iguais. Então a gente pode pensar assim que ambos possuem a mesma massa. Então se eu pensar, isso aqui, ó, vou fazer daqui em cima. Esse aqui é 1 kg de ferro. Para algodão, vou precisar de tudo isso aqui. Por quê? A densidade de um é diferente do outro. Então, essa é a parte de semelhança. E a parte de diferença é que a densidade de um a densidade é diferente. Muito, por sinal, né? Exercício 2. Clarear o cabelo no salão. Deixa eu só trazer a luzinha mais pra cá. Clarear o cabelo no salão com química ou em casa sem química. Este pensamento permeia o senso comum, pois no salão são usados tonalizantes, oxidantes, neutralizantes e uma série de outras substâncias. Enquanto as receitas caseiras tradicionais
contam com a utilização de produtos naturais, como plantas, até mel e tudo mais. Sobre o alimento capilar caseiro, podemos inferir que, por ser natural e sem presença de substância química, ele é menos invasivo. Vamos ver o próximo. Por ter apenas produtos naturais, oferece riscos menores, sendo o procedimento mais seguro? Nada a ver. C. Apesar de ser um processo natural, também contém substâncias químicas? Opa! Sem dúvida. Todos os elementos da tabela lá que a gente conhece, por enquanto a gente vai entender que é natural, né? Nada de, por enquanto, ainda foi industrializado. Vocês vão ver que depois tem uns que são manipuláveis. Aí a gente entende que os de origem são todos naturais, todos vêm da natureza, tá bom? Então, 2, a opção correta é a letra C. Exercício 3. Em 2015, realizou-se uma conferência mundial para debater sobre o aquecimento global e a redução do efeito estufa. Entre os principais gases causadores dos problemas estão o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio, e o dióxido de enxofre, que por meio de diferentes mecanismos podem levar ao aquecimento global, a formação de chuva ácida e a destruição da camada de ozônio. A respeito dos gases citados, assinale a alternativa correta. Um deles corresponde a uma substância simples e 5 são compostas. Então vamos lá. O primeiro. Dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, destruição do ozônio. Então, 5 são compostos, né? Concorda? 1, 2, 3, 4, 5. E uma substância é simples. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, de dever de ciências, vocês vão fazer a página 165, apostila 3. Certinho? Bom trabalho para vocês.